O programa de hoje é um especial sobre a melhor idade, para aquelas pessoas que já estão nela e também para quem quer se preparar da melhor maneira possível. Essa é a fase da vida que, segundo os médicos, começa a partir dos 60 anos de idade e muda o ritmo de vida das pessoas com a chegada da aposentadoria, dos netos e com mais tempo livre para saúde e lazer. Médicos especialistas e quem está vivendo este período falarão sobre alimentação, exercícios físicos, cuidados básicos e sobre o que é viver a melhor idade. O Vida e Saúde de hoje está só começando. Esperamos que você aproveite estas dicas. A melhor idade para mim é dançar, é fazer amizade, é ter amor no coração, é saber se alimentar direito. Tudo isso para mim é a melhor idade. A gente volta a ser um jovem, sabe? É viver novamente, é muito bom. Eu não cheguei à melhor idade ainda, mas já estou adorando. Uma das primeiras mudanças sentidas por quem entra na melhor idade é no corpo. Os cabelos mudam, a pele também. Além disso, Tata, são duas as palavras que causam mais receio nesta fase: menopausa e andropausa. O organismo da mulher tem várias mudanças, né? Uma delas, ela começa a atingir antes ainda de entrar nessa idade, ela atinge a menopausa, que é um declínio hormonal da secreção de hormônios do ovário, né? Onde ela tem várias modificações, ela para de menstruar, ela tem alterações de metabolismo ósseo, como uma acelerada perda de massa óssea, tá? Ela tem sintomas também emocionais, ela pode ser acometida de irritabilidade, insônia, ansiedade. Ela pode também ter modificações no padrão de metabolismo da tireoide, de funcionamento da tireoide, né? Com diminuição de secreção hormonal, onde acarreta uma diminuição na dinâmica, ela fica, digamos, mais lenta, ganho de peso, perda de cabelo, fragilidade de unhas, coisas assim. Andropausa é a alteração hormonal masculina, né? A diminuição do hormônio masculino acontece nos homens, não com tanta... a incidência não é tão grande que nem da mulher, mas acontece, né? O homem tem a baixa hormonal, com isso ele tem perda de força muscular, ele tem diminuição de resistência física, ele começa a ter uma discreta apatia, né, que prejudica bastante a dinâmica durante o dia dele. Intensifica os cuidados com a alimentação, atividade física, exames preventivos, rotina de prevenção. A maior parte dessas doenças bem diagnosticadas, bem triadas, elas têm um excelente prognóstico, não interferem na qualidade de vida da pessoa. Além da menopausa e da andropausa, outras mudanças acontecem no corpo após os 60 anos. Uma delas diz respeito ao aparelho digestivo, e é por isso que os idosos devem ter uma dieta nutritiva para a manutenção da saúde. Consumir os alimentos corretos durante a terceira idade aumenta a resistência a várias doenças. Até quem não chegou lá pode se preparar e aproveitar os benefícios de uma boa alimentação. Na melhor idade, o foco da alimentação deve ser em 3 aspectos: na questão imunidade, na densidade óssea e na questão do processo digestivo. Na questão imunológica, muitas vezes as pessoas se preocupam somente com as frutas cítricas, então a gente tem uma entrada de um inverno e a gente sabe que os alimentos oleosos, as gorduras saudáveis ricas em vitamina E também são fundamentais para que a pessoa tenha células de defesa bem atuantes e ela não tenha gripes e resfriados nesse período. As castanhas, os azeites de oliva principalmente, o abacate e as gorduras dos peixes, sardinha e salmão principalmente, mas a gente pode usar outros peixes aqui da nossa região, a tainha, a anchova, também são essenciais por ter essa gordura saudável. Na questão da densidade óssea, além dos leites e derivados, a gente tem que se preocupar com o magnésio. O magnésio, ele auxilia o cálcio a entrar na célula, então é importante que a gente consuma alimentos de folhosos escuros, ricos nesse mineral. Quanto mais escuros os folhosos, mais magnésio a gente terá.
Os derivados de leites mais propícios para essa fase seriam, claro, os desnatados. E a gente tem que evitar o consumo dos alimentos que tenham essa gordura saturada, esse colesterol. Então, o leite integral, o iogurte integral, normal. É importante que a gente consuma o desnatado, porque a gente vai ter a mesma quantidade de cálcio, só a redução de gorduras, porque muitas vezes o idoso, ele tem um problema do colesterol alto, uma doença cardíaca, um histórico familiar de doença cardíaca. Sempre existe uma dúvida em relação ao leite integral e ao leite desnatado pela quantidade de cálcio. Então é um mito, tanto o leite integral quanto o leite desnatado tem a mesma quantidade de cálcio e proteína. Só diminui a questão da gordura. Outra vitamina importante na questão da densidade óssea é a vitamina D. Então, o importante é que as pessoas se exponham ao sol. O leite tem um pouco de vitamina D também, a gema do ovo, o germe de trigo, tem uma pequena quantidade, mas só é afixada no corpo com a exposição solar. Também é uma vitamina que a gente deve se preocupar além do magnésio e do cálcio quando a gente fala em densidade óssea. No processo digestivo de uma pessoa acima de 60 anos, já ocorrem algumas alterações que vão diminuir a absorção de vitaminas, minerais, que são tão importantes nessa fase, uma vez que o idoso muitas vezes se alimenta pouco, se alimenta menos e de forma inadequada. Esse paciente tem o intestino preso, então é importante dar preferência ao consumo de fibras. Então, os cereais integrais, farinha, sempre trocar a farinha branca pela farinha integral, usar uma misturinha de aveia com quinoa nos bolos, quando for fazer qualquer preparação, enriquecer o feijão, o caldinho de feijão com sementes. Então, tudo isso vai fazer com que o intestino funcione melhor, claro, sempre acompanhado da água. A gente sempre sabe que todo paciente que aumenta o consumo de fibra, muitas vezes tem esse intestino mais preso ainda. Então é importante que ele aumente o consumo de água para pelo menos 1,5 litro, 2 litros, para que a fibra trabalhe normalmente no intestino e a pessoa tenha uma evacuação normal. Em relação ao consumo de água, também é um aspecto bastante importante na nutrição do idoso, porque o paciente idoso ele só vai sentir sede quando ele já está bastante desidratado. Se a água for difícil de ser consumida pela temperatura, por ela não ter sabor nenhum, então a gente pode, uma dica é aromatizar essa água, colocar rodelinhas de limão, pedacinhos de fruta, galhos de hortelã e deixar essa água na geladeira ou fora para que pegue o gostinho dessas especiarias, até um cravo, uma canela, uma rodelinha de laranja. Outra dica é a pessoa substituir a água por esses chás claros. Claro, evitar o chá preto, o chá verde, mas o chá de camomila, o chá de hortelã, o chá de erva doce, são chás que podem sim ser consumidos pelo idoso sem contraindicação nenhuma e ele pode estar aumentando o grau de hidratação dele através dessas bebidas. O que a gente não pode incentivar o consumo nessa fase é de sucos artificiais, sucos de caixinha que contém muito açúcar e às vezes um chá mate, algo também que vai levar a essa desidratação. A melhor idade é a liberdade. É a liberdade que tu sente e vai ter aquela vontade de viver. Por exemplo, eu adoro futebol. Então eu disse, com essa ginástica eu vou durar até 2014 e quero ir à Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Nós demos graças a Deus que estamos aqui, né? E será que aqueles que muitos dias estão rindo da gente vão viver até lá? Bem, Fernanda, a gente que não chegou na melhor idade já consegue sentir o corpo envelhecendo um pouco, né? E perdendo flexibilidade, equilíbrio, força muscular e até a mobilidade. Por isso que ter uma rotina de exercícios físicos, mesmo os mais simples, retarda esse envelhecimento e ainda ajuda na realização das tarefas corriqueiras do dia a dia. E olha só, Tata, além dos benefícios para o corpo, fazer atividade física ajuda no lado psicológico, trazendo bem-estar e qualidade de vida para quem pratica. Após os 50, 60 anos de idade, a exigência para o movimento ela é muito mais necessária e obrigatória. Quando a pessoa é jovem, ela se movimenta, faz os exercícios ou atividades, seja o que for, porque ela gosta, pela estética. Com o envelhecimento, é necessário para ela manter uma vida útil durante mais tempo, para conseguir fazer todas as atividades, conseguir se vestir, conseguir pegar as coisas dentro do armário, conseguir fazer tudo. Essa é a necessidade do movimento, principalmente a partir dos 50 e dos 60 anos. Não quer dizer
que uma pessoa que não fez, que fez durante toda a vida, possa parar. Não, ela vai continuar, só que com muito mais prazer e conseguindo fazer as coisas no dia a dia de uma maneira muito mais agradável. As pessoas que vão iniciar a atividade física após os 50, 60 anos, provavelmente passaram por situações de incapacidade ou de trauma e decidiram que precisam mudar essa situação. Aí elas começam a fazer, vão colher os frutos, vão melhorar, vai. Todas as perdas que foram acontecendo, elas vão diminuir e vai melhorar. Vai conseguir melhorar a flexibilidade, a força muscular, o equilíbrio, tudo vai melhorar gradualmente. Não quer dizer que ela não pode, não vou começar a fazer atividade porque já estou mais velho, já estou incapaz e não vou mudar. Eu vou conseguir mudar essa situação fazendo atividade física a partir de agora. As pessoas que começam a fazer exercício mais tarde, com 50, 60 anos ou mais, elas precisam tomar cuidado com o seu limite. Sempre o limite do desconforto. Não importa para o quê, para uma atividade aeróbica, anaeróbica, o limite é o desconforto. Nada pode causar dor. Muitas pessoas vão ter ao longo da vida algum trauma, alguma limitação. Então, quando decidem fazer atividade física, elas acham que precisam recuperar todo o tempo perdido. Então, vão fazer tudo muito acima do que deveriam. Elas não podem fazer, elas devem fazer aquilo respeitando o seu limite. Vai evoluir? Vai, da mesma maneira, só que com muito mais qualidade. Uma outra situação que tem que ficar clara para quem quer começar a atividade física ou mudar alguma coisa, não existe aquela coisa, idoso só pode, ou pessoas mais velhas, só podem fazer caminhada, hidroginástica, coisas simples, lentas. Não, eles podem usar muita criatividade, usar o desafio, tentar outras coisas, sempre com um profissional que tenha muito cuidado, que respeite muito cada indivíduo e cada limitação. Quando eu comecei aqui, eu me senti muito bem, não estava bem. Comecei a fazer aqui, depois disso, eu faço ginástica, chego em casa, faço todo o meu serviço, não sinto cansaço, não sinto nada. Me sinto bem. Disposição, mais alegria, inclusive, que a alegria já é por natureza, né? Mas a gente fica mais por quê? É passeio, é vir pra cá, rir, se mexe, faz um monte de coisas, só melhora pra gente mesmo. Para a terceira idade, a gente observa que com o enrijecimento da musculatura, com o fortalecimento dos ossos, a gente evita uma série de questões, tipo tombos. Através da atividade física a gente consegue minimizar, a gente consegue evitar esses acidentes em casa. Isso é fundamental. Autonomia, autoestima, controle do estresse, né? Faz com que o idoso ele suporte mais o dia a dia. Isso é fundamental. A gente observa bem que o idoso ele consegue, através dos alongamentos, ele consegue ter a maior autonomia em movimentos, movimentos que não fazia até então, tipo pegar alguma coisa mais alta, baixar para brincar até com o neto. Então são coisas simples que acontecem no dia a dia do idoso que a gente observa que faz com que ele viva bem melhor. Movimentar-se é importante, mas é preciso ter cuidado com o inimigo invisível que chega sem avisar. É a osteoporose. E atenção, o excesso de medicamentos nessa fase pode trazer mais prejuízos do que benefícios. A osteoporose é uma doença importante, de uma grande relevância, porque a principal complicação da osteoporose são fraturas, né? Sendo que a fratura de fêmur é uma coisa extremamente importante, porque é extremamente incapacitante, ou seja, a cada 2 pacientes que tem uma fratura de fêmur, um deles não vai voltar à sua atividade normal após o tratamento, tá? É uma doença que acomete aos 2 sexos, não é exclusiva da mulher, e pela casa dos 60 anos a gente pode estar atingindo um padrão de osteoporose pela perda de massa óssea. As mulheres, por ação hormonal, perdem um pouco mais acelerado na fase de menopausa, então tem maior risco da doença, tá? Mas é sugerido a todo homem a partir dos 65 anos de idade também começar a fazer exame de densitometria óssea para diagnósticos de osteoporose.
os remédios sendo usados de uma maneira em excesso ou até mesmo com interações entre remédios que não forem adequadas são um risco, né? Muitas vezes o que acontece? Nessa idade começa a acontecer uma cascata de alterações do corpo, o envelhecimento, o desgaste, né? Então a pessoa começa a procurar o especialista do osso, o especialista da tireoide, o especialista da diabetes, o especialista do coração, e cada um começa a receitar remédios para a sua parte. Muitas vezes essa interação pode trazer prejuízos. Então a gente tem que levar muito em consideração o que realmente tem que ser tratado, a importância de cada coisa. Tem algumas coisas que vão ser inerentes ao envelhecimento, não vale a pena de repente introduzir mais uma medicação, mais uma interação medicamentosa, mais um efeito adverso. Então deve-se pensar bastante nisso, né? Reavaliar bastante, sempre que for num médico, levar os remédios que toma, para orientar ele que já toma alguma coisa, que já tem algum tratamento prévio, que já usa uma medicação, para ele poder se orientar ao que prescrever, ao que pode interagir com esse paciente. Uma dica que eu dou para diminuir o colesterol, melhorar a constipação intestinal e melhorar a densidade óssea é a gente consumir de maneira proporcional a aveia em flocos e a quinoa em flocos, que inclusive é um cereal bastante nutritivo, está sendo conhecido, é um cereal inclusive comparado ao leite materno, de tão nutritivo que ele é, a gente pode usar em cima de fruta, junto com o leite, com o iogurte, e com certeza, assim, a gente terá um cereal muito mais equilibrado. A gente perdeu na mocidade e aproveitar na velhice, né? É tão bonito, né? Essa amizade aí, esse povo bonito. O que tem que fazer da vida? Aproveitar o que vier pela frente, né? A minha vida é uma beleza. É uma beleza. Eu não posso reclamar de nada. As papilas gustativas de um paciente idoso diminuem tanto em tamanho quanto em quantidade dessas papilas. Então, ele sente menos sabor, o paladar fica menos aguçado, a salivação fica um pouquinho menor. Então é importante, além da água, que ele procure despertar o interesse dele por alimentos, despertar esse paladar com ervas aromáticas, com temperos, que eu percebo assim que é muito pouco utilizado. O caldo industrializado, o caldo pronto, os temperos industrializados, a gente pede ao máximo que o paciente, mesmo idoso ou não idoso, que ele não consuma. Porque além de ter muito sal, é um tabletinho de gorduras ruins e muito pouco tempero. A gente pode conseguir esse mesmo sabor com temperos naturais. Uma boa maneira de substituir os caldos e temperos prontos industrializados é você usar mais temperos e ervas aromáticas na sua alimentação. Pode ser frescos e podem ser secos também, que são encontrados facilmente em supermercados. Temos aqui ervas finas, que ficam ótimos em omeletes, em carnes e em ensopados. Temos aqui ervas de Provence, que é uma mistura de alecrim, tomilho e manjerona, que ficam deliciosos em sopas e substitui facilmente o caldo de galinha. E temos aqui a páprica, que é encontrada a páprica picante e a páprica doce, que ela fica muito bem em frangos, bifes e carnes grelhadas ou assadas, tirando aquele gostinho normal da própria carne, então fica um sabor bem diferenciado. Não, de maneira nenhuma. Uma alimentação adequada, por mais que seja muito importante para evitar outras doenças, para ajudar a evitar, né, ela não substitui o medicamento passado prescrito pelo médico. Eu percebo que os suplementos polivitamínicos, eles são consumidos de forma geral muito indiscriminadamente. Então a pessoa vai até a prateleira da farmácia, olha, ela acha que é importante para ela aquele suplemento e ela consome sem uma devida orientação de nutricionista ou até do médico. O problema nisso é que muitas vezes um suplemento ele vai inibir a absorção de outra vitamina. Então a gente nunca pode, de maneira alguma, suplementar qualquer tipo de ômega 3, a qualquer tipo de vitamina, mineral, de complexo polivitamínico, sem a devida orientação. Bom dia a todos. Vamos ensinar hoje uma receita, um suco para as pessoas que sofrem de constipação. É meio mamão papaya ou uma fatia de mamão formosa, uma laranja, sendo que a laranja tem que ser descascada, deixando aquela parte branca.
3 ameixas, deixando de um dia para o outro num copo de água, sendo que tem que ser ocupada essa água também para o suco. E linhaça dourada, 1 colher de sopa. Vamos agora colocar a laranja sem sementes. 1 colher de sopa de linhaça dourada. 1 copo de água com as 3 ameixas deixadas de molho de um dia para o outro. Agora bate-se tudo no liquidificador até ficar homogêneo. E assim fica pronto o nosso suco. Faria uma dica para as pessoas que estão antes começarem a prevenção o mais cedo possível, começarem a cuidarem da saúde o mais cedo possível. Porque a gente vai identificar a fragilidade do organismo, do corpo, quando a gente está numa idade mais avançada. Quando a gente é mais jovem, a gente não nota essa fragilidade, até mesmo porque ele se compensa de uma maneira muito fácil. Então, quer dizer, quanto mais cedo a gente começar a ter hábitos saudáveis, uma boa alimentação, a atividade física regular, né? Cuidados para medicina preventiva, check-up, exames de rotina, coisas assim, vão nos levar lá a gente chegar independentes, ativos, né? Que a gente vai poder aproveitar o momento de descanso da vida. Antes disso só se trabalhou, né? Só se teve responsabilidades, a gente pode chegar lá com outra perspectiva, né? Um conselho que eu dou para os meus pacientes mais jovens, ou até nos jovens que a gente conversa, é que eles não deixem para se preocupar com a saúde, com a alimentação, com os hábitos de vida que eles terão, ou com as próprias dificuldades que eles terão na fase adulta. A gente sabe que aquela fase, a terceira e a melhor idade, ela é proporcional à saúde, aos hábitos e à alimentação que a gente tem agora. Então, se a gente sofre agora com cansaço, com problemas de saúde, com uma má nutrição, uma má alimentação, com 30, 40 anos, a gente tem que saber que a gente não vai conseguir cuidar somente depois, quando chegar na terceira idade. Então, cuide agora, previne agora, melhore a sua alimentação agora, para colher os frutos e ter essa menor absorção, esse menor problema com a sua saúde depois. Esse nosso especial sobre a melhor idade vai ficando por aqui. Você pode rever o programa no nosso site e nos enviar suas sugestões e comentários pelo nosso e-mail. O Vida e Saúde volta sábado que vem e eu só daqui a um mês. Boas férias, Fernanda. Obrigada. Até mais.